Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu intenciono que todos estejam bem. Hoje a gente vai trazer uma explicação de como que funciona a oração de perdão e a oração do Ho'oponopono, que a oração do Ho'oponopono, ela também é uma oração de cura e de perdão ancestral. Como que funciona no subconsciente de vocês? Hoje de tarde, uma menina que trabalha no salão me perguntou que ela começou a fazer os 21 dias de limpeza de perdão, oração de perdão, e ela estava tendo sonho, não vou falar o nomezinho dela aqui para não expor ela, né? Mas ela estava tendo sonho recorrente com pessoas que ela precisava perdoar, e isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque elas iniciam fazendo o processo, mas elas não sabem exatamente o que aquilo ali está fazendo no campo delas. Então a gente vai explicar aqui, vou explicar de uma forma rápida para todo mundo entender e não fazer um vídeo muito longo, porque eu sei que muita gente tem preguiça de assistir, né? Se vocês quiserem que a gente faça vídeos mais explicativos, vocês coloquem nos comentários, que eu vou começar a trazer mais vídeos com essas explicações para vocês, sobre aquilo que vocês querem saber de oração, tá, pessoal? Vamos lá, então. O que acontece? Imaginem, tá bom aqui para ver? Imaginem que isso aqui é a mente de vocês. Consciente, que é de 4 a 5%, e 95% que é o inconsciente. Tá? O que acontece, pessoal? Nessa parte aqui, é tudo aquilo que vocês têm um entendimento agora. Vocês estão assistindo esse vídeo. Eu tive situações com a minha mãe na infância, mas eu perdoei a minha mãe. Tô dando alguns exemplos aqui para vocês entenderem. 5% entende que vocês perdoaram a mãe de vocês. Só que se vocês não fizeram, de fato, nenhuma limpeza das memórias do que aconteceu na infância, o registro está aqui. Então, rejeição, abandono, briguei com, que eu vou trazer o exemplo que foi a pergunta da menina, falta de perdão com a família, o irmão, tá tudo registrado aqui, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui é para fazer uma analogia da mente, tá? A mente, na verdade, ela não é o nosso cérebro. A mente, imagina como se fosse um campo que fica ao teu redor, tá bom? Tá tudo registrado aqui. Quando vocês fazem uma oração como o Ho'oponopono, que é uma oração de cura ancestral das feridas e memórias ancestrais. Memórias. O que é memória, pessoal? É tudo aquilo que vocês viveram, que vocês têm lembrança, aquilo que vocês não lembram, como geralmente caso de abuso na infância, muitas vezes a mente, ela fecha para se proteger, tá? Mas a energia que aquele trauma, que aquele abuso, por exemplo, causou, ela continua ali, mesmo que vocês não tenham a lembrança dela, tá? Todas essas memórias, elas ficam aqui. E é o inconsciente que manda na parada toda. É o inconsciente de vocês que está mandando na tua vida agora. Então, tudo isso aqui que não... E vocês entendem, a maioria das pessoas entende que é o que vocês querem. Eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Eu quero me casar. Eu quero ter filhos. O teu consciente quer. Só que pode bater numa crença aqui do inconsciente e vocês não conseguirem manifestar. Por isso que eu sempre friso muito a importância de limpar a memória, gente. É muito importante limpar a memória, porque se a gente não limpa essas memórias, elas vão comandar a vida da gente sem a gente se dar conta. E aí entra outro fator que é muito, muito importante também, que vocês não carregam as memórias só dessa vida. Vocês carregam memórias de vidas passadas e não lembram, que fica aqui. Vocês carregam memórias dos ancestrais de vocês que também tiveram emoções, vivências dolorosas. Tá tudo aqui. E é isso aqui que manda no jogo todo, certo? Então, assim, quando vocês limpam essas memórias,
a forma que eu trabalho, tá? E tudo isso que eu tô explicando aqui para vocês tem comprovação em livros científicos, porque algumas coisas aqui que eu vou explicar é a forma que eu trabalho, que durante 23 anos eu apliquei e aplico até hoje, todos os dias, para poder sair da situação muito difícil que eu vivia, tá bom? Tanto de ordem espiritual, como de dor, sofrimento, escassez, né? Dificuldades, tá bom? Então eu sei que funciona, gente. O telefone tá tocando, desculpa. Eu sei que funciona, eu não sei só na teoria, gente. Eu uso isso aqui até hoje. E eu consegui mudar muito da minha realidade. Ideação suicida que eu tinha desde pequena até os 23 anos. Todos os dias eu pensava como eu ia tirar a minha vida. Eu nunca tirei, porque como eu sempre fui médium vidente desde pequena, eu sabia como era o outro lado. Mas isso aí eu deixo para contar para vocês em outro vídeo, tá? Vou focar aqui nessa questão aqui do inconsciente. Então, assim, a dúvida da mocinha de hoje era a seguinte: eu comecei a fazer o Ho'oponopono, processo de 21 dias, e comecei a ter pensamentos e sonhos, pesadelos todos os dias recorrentes, justamente com a pessoa que eu estava limpando no Ho'oponopono. Isso é super normal, tá? Quem está passando por esse processo, é normal acontecer isso. Por quê? A sujeira que está aqui, ela tem que sair. O inconsciente, ele vai jogar para fora isso. E vai jogar para fora como? Ou tendo sonhos, ou tendo insights, assim, com aquela pessoa, ou visualizando a pessoa na rua, se é uma pessoa que não é do convívio. A pessoa pode ligar para saber a notícia daquela pessoa. Tem como vir de várias formas essa limpeza aqui. O importante, pessoal, e que é o que a maioria das pessoas fazem, quando começa a ter ou sonhos, ou sentimentos ruins, choro, mal-estar, pode ter tontura, param de fazer. Porque existe uma resistência. Nesse ponto aqui, a gente tem uma camadinha fina que é a nossa mente analítica, que ela cuida tudo que entra e tudo que sai. Então, vocês precisam quebrar a resistência da mente analítica para fazer essa limpeza. Por isso, nós sempre aconselhamos 21 dias, que é onde a nossa mente faz novas conexões neurais, é o tempo de início de novas conexões, certo? Então, para quem está passando por isso, podem colocar as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Coloquem aqui, pessoal, no YouTube, não adianta mandar lá pelo outro canal, que é o WhatsApp, que lá eu não respondo, tá? Coloque aqui, na medida que eu consigo, eu vou respondendo para vocês. Pode ter outras dúvidas sobre outros assuntos, vão colocando que na medida que der a gente vai trazendo os vídeos. Então vamos lá. O porquê dos pesadelos? Porque muito provavelmente, além das vivências e experiências que essa pessoa teve em específico nessa vida, por a pessoa em questão que ela me questionou ser muito próximo da família dela, irmão dela, eles devem ter tido ligações de resgate de vidas passadas que criou aqui dentro um bloqueio e uma falta de perdão. Então, ela não está limpando só as questões relacionadas a essa vida. Ela está limpando também questões relacionadas à vida passada deles. Muito provavelmente. Certo? Então, quando isso aqui começa a fazer o Ho'oponopono, começa a limpar. Começa a limpar. Existem formas e técnicas específicas que a gente usa para limpar assuntos específicos, memórias específicas. Mas para quem está fazendo geral, Ho'oponopono geral, por exemplo, eu não estou focando no Ho'oponopono específico com acompanhamento, por exemplo, de um terapeuta para limpar memória de escassez na infância. Vai funcionar? Vai funcionar. Só não funciona de forma talvez tão rápida como se fosse fazer pontual para a questão de escassez, tá bom? Mas funciona. Então, tudo isso está sendo limpo. Ela vai limpar as memórias com o irmão dela, perdoar, pessoal, o que não perdoou na outra vida, nessa vida.
Porque eu sempre explico para vocês, que é o que a espiritualidade sempre nos traz, que os nossos maiores desafios são dentro da nossa família mais próxima, pai, mãe, irmãos, filhos, tá? Por quê? Porque dentro da família a gente consegue resgatar com amor. Se fosse um colega de trabalho, se fosse um amigo, uma amiga, é muito mais fácil virar as costas para essa pessoa e não ter a cura, né, quando começa a aparecer a sombra ali no dia a dia, do que se for com meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com meu pai, que existem vínculos familiares. Então, existe essa resistência e essa insistência em limpar esses padrões, por ter um vínculo que é mais difícil, não é impossível, né? Mas é mais difícil a gente romper. Então, a gente cura essas questões com amor, tá bom? Lembrando também, gostaria de lembrar para vocês que quando a gente fala em perdão, não significa manter aquela pessoa na nossa vida se está nos prejudicando. Perdoar porque vocês são inteligentes. Perdoar porque quem carrega o peso é nós. Se é a pessoa, no caso, que não perdoou. Porque esse sentimento, ele vai corroendo a vida e corroendo a alma e tranca caminhos. Tá bom? Então, eu intenciono ter feito clara, vou dar uma recapitulada aqui, no momento que vocês estão fazendo o Ho'oponopono, ou seja, uma outra oração de perdão, pessoal. Eu estou trazendo o Ho'oponopono porque foi a pergunta dela, e é uma oração que eu uso para tudo, aí como você sabe, eu uso o Ho'oponopono para tudo, até para limpar magia negativa, tá? O Ho'oponopono, ele age nessa área aqui, ó. Ele vai jogar para fora as memórias que vocês têm, emoções dolorosas. É normal ter sonhos, é normal. Esses sonhos, pessoal, na maioria das vezes, cada caso um caso, na maioria das vezes esses sonhos não são avisos, são sonhos ruins mesmo, que pode pegar a vida passada, que pode ser as vidas paralelas que a gente tem, porque na verdade quando a gente sonha, a gente fica acessando várias realidades, porque existe multiversos, né? Não é só essa realidade que a gente entende como real. É isso que está sendo limpo, certo? Então, me digam aí embaixo se vocês entenderam, se vocês não entenderam, e o que vocês querem que a gente vá trazendo aqui para explicar desses processos, até processos de terapia. Posso também trazer explicações do EFT, que é o que eu uso bastante, Theta Healing, hipnose, PNL. Eu trabalho com bastante coisa, gente, além do baralho, né? Certo, meus amores? E é muito importante para quem não começou esses processos de limpeza e limpando essa sujeira, porque é uma sujeira de toda a existência, da nossa individual, do que os nossos ancestrais viveram e passaram, e das dores do mundo também, né? Porque a gente faz parte do todo, então o que eu limpo em mim, eu ajudo a limpar no outro. A dor do outro também é minha dor. Quando eu limpo em mim, eu estou ajudando a outra pessoa. Seja dor, seja amor, seja bem-querer, tudo isso porque a gente compartilha, né? Não existe o outro. Todos somos a mesma energia, tá bom? Do todo. Beijos. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau.